Amém. Estava falando, eu acredito que eu passo por problemas como vocês. E essa eu acho que é uma das coisas, talvez, de que é uma das vantagens para um pastor que não é um pastor integral para a igreja. Ele está vivendo coisas fora, trabalho, circunstâncias. E eu tenho passado por momentos que eu tenho clamado ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de preparação de terra para plantar. Eu sou de família de plantadores de terra, do agronegócio. E o Brasil tem enfrentado uma dificuldade muito grande, por causa que nossas commodities caíram muito o preço. E as coisas, né, Harry, não estão fechando. O custo está alto e as perspectivas estão pequenas. Há muitas pessoas na cidade de Rio Verde, que é uma cidade do agronegócio, que já estão com dívidas ajuizadas. Muitas pessoas que têm passado por dificuldades. Essa semana o Daniel comentou comigo: pastor, a galera que trocava os caminhões, agora não está trocando os caminhões. Chega lá com o caminhão e fala: vamos arrumar o caminhão. Não é isso, Daniel? Vamos consertar. Então, tem sido essa luta. E eu estava com uma reserva de capital, e essa reserva de capital, eu estou vendo ela cada dia indo embora. Chega algumas coisas que você não estava esperando, chega algumas coisas, uns boletos. Eu não estava esperando um boleto de uma plataforma de milho que eu comprei parcelado. Isso acontece só comigo ou com os irmãos também? Chega aquele boleto inesperado. Aí você vê aquela gordurinha desaparecendo. E é uma longa jornada. Uau! Você viu que é longa jornada? É uma longa jornada mesmo. Porque até a colheita, até colher os grãos, nós temos que passar outubro, novembro, dezembro, janeiro, para essa colheita. A gente não sabe quando vai ser plantado, para quando é que essa colheita, para começar a entrar alguma coisa. Então existe uma preocupação. Eu estou falando da minha, mas você tem a sua, você tem o seu boleto, você tem as coisas que estão chegando, e eu estou falando de um aspecto que é financeiro. Mas talvez o que você tem passado por luta, seus montes, não seja um monte dessa perspectiva das finanças, mas talvez seja, porque os irmãos estão regulando mesmo. Acho que não vai resolver muita coisa não, mas vamos lá, vamos tentar. Parece que melhorou, né? Eu estava mexendo naquele. Mas talvez você está passando, sempre nós estamos passando por guerras. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem guerra, irmão? Não, aqui eu vejo que os irmãos não têm guerra, né, Danilo? Os irmãos aqui não têm guerra. Os irmãos tudo bonito, ninguém tem boleto para pagar, né? Ninguém tem boleto. Mas nós estamos em guerra constantemente. E essas guerras são guerras. E é interessante, irmãos, porque quando nós não estamos preocupados com as finanças, de repente nós estamos preocupados com o quê? Com o casamento. Você está passando uma crise no seu casamento, sim ou não? Ou você nunca teve crise no seu casamento? Você está tendo um problema com a sua esposa, falta de comunicação, não está namorando direito, você está passando uma crise. Quando não é no casamento, às vezes você está passando um problema com seus pais, ou está passando um problema com seus filhos, ou um problema de saúde. Parece que a gente termina uma guerra, tem outra guerra, termina uma guerra, tem outra guerra. Parece que você fala: não, agora acabou as guerras. Não, nós continuamos em guerra.
Nunca pare. Por isso nós cantamos aquela canção: nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Sabe, e às vezes nós vamos passando por essas lutas, por essas coisas, e a gente vai ficando aflitos. E nós temos sido uma geração que tem sofrido doenças emocionais. Eu já fiquei doente emocionalmente 2 vezes. Eu já tive síndrome do pânico, como eu testemunhei aqui domingo passado, fui curado. E agora, por último, eu tive ataques de ansiedade. E você acha que tudo é a mesma coisa? Não é, os sintomas são diferentes, as reações são diferentes. Fui curado do pânico. O pânico está relacionado ao medo, relacionado a aquela sensação de incapacidade. Fui curado, glória a Deus. Aí agora, em 2021, eu estava muito parado. Eu não tinha luta nenhuma, Leonardo. Eu não tinha luta em 2021. Eu não estava tocando lavoura, eu não estava tocando igreja. Eu estava só por conta, minhas terras financiadas, o dinheiro chegava, eu estava tranquilo. Nessa época eu estava muito bem, todo mundo apertado, e eu estava emprestando dinheiro para os amigos, para os irmãos, para as pessoas. Mas eu adoeci, eu tive ansiedade. Eu estava vivendo uma vida de um aposentado. Se alguém aqui é aposentado, mas aquele aposentado parado. E o médico falou, olha, o psiquiatra, né? Ele falou, você precisa de um boleto para você pagar. Você precisa de luta. E as lutas vão acontecendo. O telefone está tocando, é o vaqueiro lá da fazenda, porque está pegando fogo lá perto. Inclusive nós temos que orar repreendendo esse fogo, né? Desde domingo passado, nós vamos orar por isso hoje. As lutas, as guerras, elas não param. E aí o médico falou, olha, você está precisando de circular o sangue, você está precisando de... Eu falei, eu estou precisando mesmo. E eu ia para o culto e assistia o culto, e eu chorava porque eu não estava participando do culto. E eu olhava as pessoas trabalhando e eu não estava trabalhando. Sabe, às vezes a gente pensa, deixa eu só abrir um parênteses aqui dentro da palavra, às vezes a gente pensa, não, eu queria só ficar por conta, ganhar dinheiro e ficar por conta, não, minha vida seria boa demais. Irmão, tudo tem limite. As férias precisam de começar e precisam de terminar, amém? Uma vida de férias não é boa, eu te falo, você fica doente. Eu adoeci. E comecei a fazer um tratamento, e o médico tem me acompanhado, e nos últimos tempos, agora que eu tenho boleto, o meu medicamento que era de 20 miligramas, agora já está baixando para 10. Agora eu tenho motivos para me orar, eu tenho motivos para me clamar ao Senhor. Sabe, queridos, é muito importante as batalhas, porque nas batalhas nós conhecemos o Senhor. Nas batalhas nós conhecemos o Senhor dos exércitos. Nós crescemos em intimidade, nós crescemos em experiências com o Senhor. Mas o que essas guerras que nós passamos, elas causam em nós? Elas causam medo. E a ansiedade está relacionada porque você quer saber como que você vai chegar lá. Como que eu vou chegar lá? Se está acabando. Como que eu vou? Será que o ano que vem eu vou estar casado? Será que o ano que vem eu vou estar vivo com essa enfermidade que eu estou passando? Então são sintomas, né, emocionais. A pessoa fica nervosa, não pode olhar, está mal, a alma fica doente. E a maioria das vezes nós ficamos procurando respostas. O salmista Davi, ele foi alguém que ele caminhou com o Senhor de uma maneira tão preciosa. E aqui esse salmo, esse cântico,
ele é feito, e ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Eu fico olhando, são montes, são guerras, são lutas, da onde vai vir o meu socorro? E logo já vem a confirmação no seu coração: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro. Mas nós ficamos, talvez nós não queremos ficarmos na mão de Deus. Essa é a verdade. Tem pessoas que têm medo de ficar na mão de Deus. Quantos aqui querem ficar na mão do Senhor? Uau! Aleluia, amém. Mas a maioria das pessoas, quando fala assim, se o médico falar assim, agora é só Deus, já começa a chorar. Se o médico falar, agora é só Deus, a pessoa já entra em desespero. E às vezes nós temos esse medo também, de ficarmos nas mãos do Senhor. Sabe, e por causa disso nós ficamos procurando saídas. E às vezes porque nós não buscamos o Senhor, porque nós não clamamos ao Senhor, porque nós não voltamos o nosso coração, não nos entregamos a Ele, em clamar, em buscar, em pedir uma direção, nós vamos fazendo decisões erradas. Sim ou não? Você está no meio dessa luta, dessa circunstância, o que acontece, gente? Parece que a oração é a última coisa que a gente faz. Buscar o Senhor é o último recurso. A gente fica procurando, da onde vem meu socorro? Você procura no Google, você liga para um parente, você começa a fazer negócios, você começa a vender coisas de um valor por outro valor, porque você começa a ficar o quê? Desesperado. Você começa a abrir mão. Tem gente que fala, não, se você for lá, escute, se você for lá numa mulher que tem ali na beira do Rio Verdão, antes da ponte, e ela fizer um passe em você, meu filho, sua vida vai dar tudo certo. Vai começar a aparecer dinheiro. Sabe, tem pessoas que elas estão dispostas a tudo. Estão dispostas, sabe, a ir na benzedeira, ir no Pai de Santo, ir em qualquer lugar, para que seja fácil, para que não seja difícil, para que não tenha agonia. Mas deixa eu te dizer, querido, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Sabe, às vezes nós ficamos pensando, por que o Senhor, parece que só minha vida está assim, ruim, só minha vida está passando por lutas, só lá em casa que tem luta, só lá em casa que tem dificuldade. Fala para o irmão que está do seu lado, não, é verdade, lá em casa também tem. Se alguém não tem luta, no final do culto, você vem aqui para você orar por mim. Estou precisando da sua oração. Então nós ficamos procurando, quem vai me ajudar? Sabe, quando nós somos criança, e isso é muito importante os pais que estão aqui ouvirem isso. No início do culto estava falando com o doutor Eduardo ali e a esposa dele. Quando nós somos criança, eu vejo demais isso, e principalmente para garotos. O menino cai, qual que é a tendência? Vai lá e levanta. É ou não é? Tadinho dele, vai lá e levanta. Menino machuca, o pai e a mãe faz aquele rebuliço, coloca o negócio como se fosse a última coisa que poderia ter acontecido no mundo. Valoriza demais um machucado, valoriza demais uma dor, e coloca a gente, sabe que jeito? Mimadinho, dodóizinho. E na hora que as lutas começam a vir, a gente quer alguém para mimar.
A gente quer alguém para nos salvar. A gente quer alguém que vem, né? E agora? Quem poderá me ajudar? A gente fica esperando um Chapolin que seja. Não contava com a minha astúcia. Porque a gente ficou mimado. Sabe? E porque a gente não é educado, não é disciplinado a passar por lutas, ainda quando criança, mas os boletos vai chegar na hora que ficar mais velho, sim ou não? E por que essa geração é uma geração doente? E cada vez vai ficando mais fraca. Agora tem até o tal do bullying. Não pode ter bullying. Vamos para a montanha. Vamos largar de ser dodói. Irmãos, a geração de 80 aqui, do videogame, amém? Como é que chama o videogame da nossa época, gente? Atari. Qual que é? O Atari. O Nintendo. Isso por aí. Geração da sessão da tarde. Quantos lembram da sessão da tarde? É nós. Essa geração arrancava, né, como se diz, a cabeça do dedo no asfalto. Mas mesmo assim, queridos, mesmo assim nós ainda fomos muito mimados ainda. Alguns, né, foram mimados. Os que foram menos mimados são mais fortes, são mais resilientes. Lógico que nós precisamos de ter um equilíbrio, que às vezes nós somos tão resilientes que nós não clamamos ao Senhor, e às vezes somos tão fracos que procuramos a todos e não procuramos o Senhor também. Nós precisamos, seja o resiliente, coloca a sua espada, coloca o seu escudo e fala: Senhor, eu posso muitas das coisas, mas só o Senhor é que tem a vida para mim. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou corajoso, mas eu quero a direção do Senhor. O resiliente. E o fraco? O fraco vai ter que pôr a chupeta no chão e falar: Senhor, me fortalece, me dá graça, me sustenta, me capacita. Amém? Então nós procuramos por todos os lados, e a verdade é que esse socorro não vem. Tenho conversado algumas vezes aqui com o irmão Sandro, né, irmão Sandro? E ele fala: pastor, eu faço qualquer coisa, eu vou para o Uber, agora eu sou corretor de imóveis. E a gente é resiliente, é geração aí antes da minha ainda, é de 60, 70, irmão. 70, geração de 70. Segura a onda, né, pastor? 70. Resiliente. Sabe, querido, mas nós precisamos de saber que o nosso socorro vem do Senhor. Seja você resiliente, seja você que está doente, seja você que está forte, ou seja você que está fraco, o meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Lá em Isaías 40, abre aí para nós, Isaías 40. Eu coloquei ele aqui. Era o último versículo que estava aqui, mas o nosso horário também já está. Isaías 40, 28. Hoje o culto teve muita programação. Glória a Deus. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, vamos ler juntos? Nem se cansa, nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Que mais? Faz forte ao... O que o Senhor faz? Forte ao cansado. E o que mais? E Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos ler lá? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Os fortes, os moços, aqueles que confiam na sua carne, caem exaustos. Quem confia na sua própria força vai se fatigar. E o que está pensando em suicidar vai morrer. Mas o Senhor, Ele dá força para o cansado. Seja você fraco, seja você forte. O forte vai até ficar fraco. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E quando eu sou forte, é que eu sou fraco. Porque o poder de Deus se manifesta em minhas fraquezas. O poder de Deus se manifesta em nossas lutas. Você tem luta? É porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Quantos querem ver o poder de Deus na sua vida? Vai manifestar o poder de Deus. Eu abandono meu esboço, é uma bênção. Isaías 46, vamos ler esse texto também. Outro salmo, Salmo 46. Outro salmista aqui, declarando. E ele diz, vamos ler juntos? Eu quero que você lê bem forte. 1, 2, 3 e... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas... Peraí, então, o Senhor é socorro bem presente nas tribulações nós conhecemos o poder de Deus. Nas tribulações nós vemos a face de Deus. Nas tribulações nós temos experiências com o Senhor. Amém? Por que será que Deus permite essas tribulações? Porque é para o nosso crescimento. Porque Deus está nos preparando. Porque Deus está nos treinando. E treinando para nós aprendermos a confiarmos nele em todo tempo. Em todo tempo. Né, Danilo? Você é um homem de fé. Amém? Aleluia. Que mais? Portanto, o que ele diz? Não, vamos ler na primeira pessoa. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio. Queridos, aqui está falando de terremoto. Aqui está falando de coisas, sabe, da natureza. E ainda que a natureza, ainda que as coisas estejam todas turbulentas. Próximo versículo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Próximo. O que ele diz? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Que mais? Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, vamos lá? Está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E como que ele termina? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que o Senhor diz? Eu estou no controle. Aquietai-vos. Amém? Você imagina que se o Senhor também fizesse conosco o mesmo que os nossos pais fizeram conosco quando a gente era criança? Quantos aqui ganharam um presente do Papai Noel? Quantos aqui?
Escreveram cartinha para o Papai Noel. Teve alguém que escreveu cartinha para o Papai Noel? Parece que era tão bom aquela fantasia, não é? Mas é fantasia, e fantasia é mentira. E a mentira constrói um engano. Ela constrói um engano em nós, que nós ficamos assim, poxa, está fazendo falta um Papai Noel na minha vida. Era tão bom, era só escrever um pedidinho. Amanhecia, tinha uma BMX novinha, eu lembro da BMX que eu ganhei. BMX Monarch. Uau! Papai Noel esteve aqui de madrugada. Sabe, queridos, nós não temos o Papai Noel, mas nós temos o Papai do céu. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nós temos lutas, porque nós precisamos de aprender a relacionar com o Senhor. Nós precisamos de aprender a andar com o Senhor. Por quê, pastor? Porque você vai passar a eternidade inteira com Ele. Poucos amém? Não, pastor, eu queria mesmo morar lá numa moa. Passar a eternidade inteira, eu quero passar ali nas Maldivas. As Maldivas não é tão bom. Sabe, queridos, a palavra diz: o meu socorro, o salmista escreveu: o meu socorro vem do Senhor. Os medos, o que nos impede de confiar e de esperar e descansar no Senhor? Meu Deus, o relógio não para. O que nos impede de confiar, de esperar e descansar no Senhor? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus me ouve? Será que Deus está me ouvindo? Por que a gente tem esses serás? Por que nós temos essas dúvidas? Vou te dizer por que nós temos essas dúvidas. Será que o Senhor vai me responder? Será que o Senhor está me ouvindo? Por que a gente começa a ter essas dúvidas? Porque Deus está demorando. Porque eu pedi hoje e Deus não respondeu hoje. Imagina se o Senhor, para todos os meus pedidos e os seus pedidos, Deus tivesse falado: sim, é seu, pode levar. Eu não estaria aqui. Se Deus tivesse falado sim para tudo que eu já pedi para Ele, eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar. Talvez desviado. Talvez separado. Família destruída. Porque Deus sabe quando nós estamos prontos para receber o sim. E tem hora que a gente fica igual aqueles meninos que dá aqueles chiliques. Já viu o menino da chilique ou não? Agora é o que mais tem, né? Menino dá vexame no shopping. A mãe não tem coragem de dar um beliscão no menino. Não tem coragem de chegar em casa e dar umas varadinhas nele. Aí ela fica tentando controlar: meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso, levanta. Vem cá. Aí cresce. E não consegue esperar. Não consegue confiar no Senhor. Não consegue. Sabe, querido, às vezes nós pais erramos, porque às vezes nós somos muito rápidos a fazer para os nossos filhos, mesmo quando nós não temos condições. Às vezes nós entramos em dívida para fazer um capricho do filho. Você vai ter problemas mais tarde com seu filho, porque o seu filho não aprendeu a esperar. Eu conheço muitos testemunhos de pais que, mesmo que eles podem dar, sabe o que os pais fazem? Eles falam: filho, ora, pede para Deus. Amém? Pede para o Senhor, que o Senhor vai te dar.
Nós precisamos de aprender a confiar no Senhor. Amém? Pastor, mas eu não quero esperar. E porque a gente não espera, a gente divorcia. Porque a gente não espera, a gente entra em dívida. Porque a gente não espera, a gente abre mão da nossa fé. Porque a gente não espera, a gente dá chilique. A gente fala, se o Senhor não me abençoar até domingo, se o Senhor não me abençoar até domingo, eu não vou mais para a igreja. Querido, eu já fiz isso com o Senhor. Se o Senhor não me abençoar, eu vou parar, eu vou... Tem mais algum aqui que fez isso? Ou só eu? Me ajuda aí, tem mais alguém? Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não fizer, eu parei. E o Senhor não fez. E o Senhor não fez do jeito que eu queria. E sabe o que eu tive que fazer? Engolir o choro, engolir o bico. E continuar na caminhada com o Senhor. E continuar com o Senhor. Porque o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Amém? Ele sabe o tempo. Então, o que nos impede de confiar no Senhor é porque nós não queremos esperar. Nós não queremos pedir. Nós não queremos clamar. Mas eu vou te dizer, querido, os que esperam no Senhor, como a palavra diz, têm as suas forças renovadas. Eles alcançam. Eles chegam lá. Amém? E não é de qualquer jeito, não chega lá aos pedaços. Porque tem gente que quer, é obstinado, obstinação. Ele quer de todo jeito, ele quer. Ele chega lá, ele chega aos pedaços. Mas com o Senhor, querido, às vezes você vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar lá com a sua família. Você vai chegar com a sua esposa. Você vai chegar com seus filhos. Amém? Você não vai chegar lá endividado. Você não vai andar no carro dos seus sonhos endividado. Você não vai construir aquela casa devendo todo mundo e causando caos em todo mundo na vida das pessoas. Você vai construir no tempo certo, na hora do Senhor, no tempo de Deus, todas as coisas vão cooperar. Nós precisamos de entender que o socorro vem do Senhor e vem no tempo certo. Amém? Abre aí, Tiago, vou chamar a galera para vir para cá. Tiago capítulo 4, versículo 2. A palavra nos incita a nós orarmos. Nos incita a clamarmos ao Senhor. O que está escrito lá? Tiago 4, 2. Vamos ler juntos? Cobiçais e nada tendes. Que mais? Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E o papai não dá. Mas o papai está dizendo, o papai do céu está dizendo, pede, pede, pede. Nós vamos orar de madrugada aqui essa semana. Vem pedir. Amém? Vem pedir. Deus não vai dar tudo para nós, querido. Mas Ele vai ser tudo que nós precisamos. Ele não vai entregar tudo para nós, mas Ele é tudo que nós precisamos no tempo preciso. Tudo no tempo preciso. Eu quero que você fique animado com as suas batalhas hoje. Fique animado com elas. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou nessa guerra sozinho. Eu vou conhecer o Senhor nessa jornada. Eu vou conhecer o Senhor subindo essa montanha. Você subiu a montanha também, né, Davi? Eu vou conhecer o Senhor. É de glória em glória. O Senhor é com você. Diga, o Senhor é comigo. E por último, querido, algo que eu quero te dizer. Não meça o amor de Deus pelas circunstâncias que você está passando. Parece que no dia que está tudo bem, a gente fala, nossa, o Senhor me ama, oh, que bênção, glória a Deus. Ou talvez você esqueça, mas
No dia da luta você sente falando: ah, se o Senhor me amasse. Para com isso. As suas circunstâncias não determinam o amor de Deus por você. O Senhor te amou antes da fundação do mundo. Antes de você ter os seus boletos, antes de você ter os seus problemas, o Senhor te amou. Antes de você nascer, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário para pagar pelos seus pecados. Ele já tinha falado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Antes de tudo, eu vou te dizer algo, querido. Deus vai fazer um milagre na sua vida, na hora certa. O milagre está chegando no dia certo. Deus não vai falhar. Deus não falha. Vamos ficar de pé. Diga: o meu socorro vem do Senhor. Ele não falha. Vamos louvar o Senhor com essa canção, Escape. Estende as suas mãos. Feche os seus olhos. Repita comigo, diga: problemas, lutas, gigantes, montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não terei medo, eu não ficarei angustiado, porque eu tenho um lugar aonde eu encontro ânimo, renovo para minha vida, e esse lugar é no Senhor. Amém. Antes da gente cantar, quando eu estava orando essa semana e apresentando o Senhor, me veio uma pergunta: como que o Senhor vê os meus problemas? Como que o Senhor vê os meus inimigos? Olha aqui para mim, o Senhor ri dos nossos inimigos. A palavra diz que o Senhor zomba dos nossos inimigos. Então, se eu sei que Ele está comigo, querido, fique em paz. Ele está no controle. Vamos